Olá, seja muito bem-vindo ao Verbete! E no vídeo de hoje, como você pôde perceber aí pelo título, pela foto das minhas amigas aqui, eu não vou falar nada especificamente sobre língua portuguesa, não vou falar nada sobre sala de aula, mas eu quero compartilhar algumas experiências com vocês. Houve uns 2 vídeos em que eu citei o tempo em que eu passei pela experiência de um intercâmbio. E algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando algumas coisas sobre isso, sabe? Eu achei que seria legal eu compartilhar com vocês, mesmo porque 2 alunos meus sugeriram Ivan, grave falando sobre sua experiência de intercâmbio, eu achei legal. Só, gente, que eu tenho muita coisa para falar do intercâmbio, então eu vou tentar ser bem objetivo e falar das coisas mais interessantes, tá? Algumas coisas engraçadas que aconteceram comigo durante essa experiência. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir que você, por favor, dê um like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, assista aos outros vídeos. Há vídeos em que a gente fala sobre a língua portuguesa, há vídeos em que a gente fala especificamente, né, sobre gramática, mas tem de tudo aqui. Aqui é um espaço democrático. Muita gente vai pensar, nossa, mas qual que é o foco desse canal? O foco desse canal, gente, é levar informação, mas também é levar alegria e também é compartilhar boas experiências, tá bom? E aí eu vou falar então hoje sobre as minhas experiências do intercâmbio. Gente, eu vivi muita coisa legal. Primeiro que eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, eu sempre sonhei em conhecer outros países. E na época da graduação eu tive uma professora incrível, Heloísa, que trabalhou com a gente a literatura em língua inglesa e fala um pouco da Irlanda. Eu fiquei apaixonado e decidi que queria conhecer. E para minha alegria, quando eu terminei o curso de letras, eu fui fazer inglês numa escola, eu fiz no FISC por um bom tempo. E aí eu vi um panfleto lá com algumas alternativas, algumas opções de intercâmbio. E eu fiquei encantado porque as possibilidades de conhecer a Irlanda eram muito maiores, é muito mais fácil você ir para um país da Europa para estudar do que ir para os Estados Unidos ou para o Canadá. A burocracia é muito menor e aí foi assim um casamento perfeito. A minha vontade de conhecer a Irlanda junto com essa facilidade de acesso para intercâmbio. Então eu fui para a Irlanda em 2013, fiquei lá por 7 meses, queria ter ficado mais, só que infelizmente não deu. A grana ficou curta e as possibilidades de emprego lá também estavam muito reduzidas. Em razão disso, eu precisei voltar para casa. Mas, gente, desde que eu cheguei à Irlanda, eu aprontei, sabe? Eu vivi coisas muito interessantes. Para começar, eu vou falar de quando eu cheguei mesmo, assim. Eu cheguei ao aeroporto, passei pela imigração, morrendo de medo de eles me voltarem, mas deu tudo certo. E aí eu já tinha ido preparado, né? Embora lá eles estivessem na primavera, eu já fui preparado, já fui bem agasalhado, enfim. Quando eu saí numa porta assim do aeroporto, eu senti uma redução de temperatura muito grande. E aí eu comentei com o pessoal, eu fui com 4 pessoas que eu conheci pela internet, a gente foi no mesmo voo. E eu comentei com um dos meus colegas, falei, gente, mas tá muito frio aqui, por que o ar-condicionado só tá ligado nessa parte? Daí que eu fui me dar conta de que a gente já tinha saído do aeroporto, que é muito grande por sinal, e a temperatura externa era muito menor do que a temperatura de dentro do aeroporto, porque provavelmente tinha climatização ou simplesmente porque estava fechado com o ar desligado, não sei. Só sei que do lado de fora era muito mais frio e aí de cara eu já dei essa rata. Outra coisa interessante de quando eu cheguei à Irlanda é que eu saí daqui achando que eu falava inglês. Gente, quando chega lá é tudo diferente, você não compreende. Primeiro que o inglês da Irlanda tem um sotaque muito diferente, sabe? É muito carregado. Há pessoas que dizem que eles parecem ter uma batata na boca e é verdade, é bem diferente. E aí, nas primeiras vezes em que eu precisei me comunicar, eu passei muito aperto, eu tinha vergonha, eu tremia. E eu me lembro que a gente abriu uma conta no banco, que era obrigatório para estudante, né? Só que você resolvia tudo lá no banco e uma coisa que era desbloqueio da senha, se eu não me engano, era por telefone. E aí a gente tinha que ligar para o banco. Gente, eu acho que eu tive que ligar umas 10 vezes até eu conseguir me comunicar
Por fim, eu consegui com uma menina lá, que foi bem legal, riu de mim quando eu falei que era brasileiro, pedi para falar devagar e deu tudo certo. Mas enfim, foi uma luta. Uma situação interessante também que aconteceu foi quando eu fui ao banco com uma amiga, uma menina que morava comigo, brasileira, né? E aí ela foi abrir a conta dela, chegamos ao banco, não tem esse negócio de detector de metal, não tem segurança na porta nem nada, né, gente? Porque é um outro nível em relação à segurança. Bem, entramos, resolvemos tudo que tinha de resolver. Na saída, gente, eu apertei um botão que disparou o alarme do banco. Sério, gente. Foi um barulho, e é um barulho que eu acho que no quarteirão inteiro houve, sabe? Disparou o alarme. E eu fiquei paralisado. Meu Deus, o que eu fiz? Todo mundo olhando pra mim. Aí, e a minha colega começou a rir da minha cara. E veio o cara, eu acho que deve ser um gerente, alguma coisa. Já veio assim, balançando a cabeça, como quem diz, mais um brasileiro pagando mico. É porque lá, gente, na saída do banco, você precisa apertar um botão para abrir a porta. Só que esse botão fica juntinho do botão que é do alarme de incêndio do banco. E eu apertei o de alarme de incêndio, mas sabe o que acontece? A porta trava. Não tem como você sair só pela saída de emergência, né? Mas enquanto, até eu descobri isso, né, gente? Aliás, eu descobri na marra, né, porque eu apertei. Enfim, já passei essa vergonha aí. Uma outra vergonha que eu passei na Irlanda, eu tô falando de fatos interessantes, mas acaba que eu vou falar só dos micos que eu paguei. Foi quando eu consegui um trabalho lá. A gente saía distribuindo os currículos e, assim, era momento de crise no país, eles não davam vaga de emprego pra gente, nem pra lavar banheiro, né? E aí um dia eu consegui uma vaga, me ligaram, eu fui trabalhar e era um restaurante, um café na verdade, de os donos brasileiros, uns amores assim que me receberam super bem. Só que eles perguntaram se eu tinha conhecimento de restaurante, eu falei que não, já havia trabalhado em bares e já trabalhei em padaria, em mercearias, mas restaurante não. Mas você deve conhecer e tal. Gente, a primeira vergonha que eu passei com eles foi quando eles pediram para eu encher os galeteiros. Ah, Ivan, enche os galeteiros. Eu fiquei parado esperando eles me falarem o que é galeteiro, né? Tô sabendo mais inglês que português. E aí com eles eu fui descobrir que galeteiro era aquela caixinha que fica sobre a mesa com os molhos, com palito, essas coisas. Na Irlanda não existe isso, mas como era um café brasileiro, eles levaram daqui para lá para facilitar todo o trabalho deles lá. Então essa é mais uma vergonhazinha que eu passei, eles riram de mim, falaram, você não sabe nada de restaurante, mas experiências, né? Enfim. Uma outra coisa, gente, que eu preciso falar é que eu me perdi durante uma semana ou mais, eu acho que até mais, porque eu tenho muito problema com direção e no começo, gente, eu não achava o caminho da minha escola de jeito nenhum, eu só chegava atrasado e lá tem tolerância para chegar. Aí eu comecei a sair mais cedo de casa. Eu andava 6 km todo dia para chegar à escola, porque pra gente era mais viável, né? Já que a gente não tinha muito dinheiro, o melhor era ir andando mesmo. E também tudo plano, né, gente? Faz bem até pra saúde. E eu andava todos os dias. E no começo, eu sempre me perdia, gente. E, nossa, eu tinha vergonha de pedir informação, porque eu me embolava, sabe? Pedir informação eu dava conta, mas eu ficava tão nervoso que aí eu me confundia todo. Depois eu descobri que tem um monumento que fica bem no centro da cidade, é uma agulha gigante, sabe? Que você vê dos 4 cantos, assim, da parte central da cidade. Chama Spire, é tipo uma agulha, assim. E aí eu descobri que quando eu me perdesse, era só eu procurar por esse monumento que eu chegaria ao centro e eu morava bem pertinho dele, então ficava tranquilo. Depois eu me acostumei e descobri o jeito certinho de chegar. Mas eu me perdi muito, gente. E lá as ruas são muito parecidas, as casas muito parecidas, muito fácil de se perder. Foi um custo para eu conseguir me acostumar com isso. Um outro fato interessante que aconteceu comigo foi numa viagem que eu fiz. Porque estando na Europa é muito fácil você viajar de um país para outro, né? Fácil e barato. E teve uma vez que eu fui parar em Liverpool, uma cidade lá na Inglaterra. E eu resolvi sair à noite para ir a um lugar que eu tinha visto na internet, mas eu não sabia chegar e eu também não tinha dinheiro para pegar um táxi, era melhor andar.
Porque se eu pegasse um táxi, era o valor que eu pagaria de passagem de avião para outro país. Então eu perderia a oportunidade de conhecer outro país. Enfim, fui andando, seguindo o GPS do celular, do Google Maps. Só que eu chegava num lugar em que aquela bolinha que indica onde você está e para onde você tem de ir, ela me jogava para um lado. Aí eu passava para um lado, me jogava para o outro. Eu descobri que tinha um túnel no meio de onde eu precisava passar. Eis que eu entrei neste túnel, gente. E aí eu achei estranho porque só passava carro para lá e para cá e o lugar onde eu estava andando, que seria a calçada, muito estreito. E na Europa as calçadas são muito largas, né? E eu falei, meu Deus, que negócio esquisito. E eu andava e nunca chegava. Aí eu comecei a ficar com medo. Falei, quer saber, vou voltar. No que eu virei as costas, gente, eu vi umas luzes assim vermelhas na minha frente. E eu olhei pra trás, não era nada, não era só o giroflex do carro da polícia. E parou do meu lado. Pensei, ai meu Deus, vão me deportar. Tô fazendo coisa errada, não podia estar aqui. Ai meu Deus, já comecei a tremer nas bases. E aí o policial me perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu fiquei sem saber o que responder. E ele falou assim, você sabe que não pode andar aqui dentro? Eu falei, não. E aí eu expliquei pra ele que eu estava seguindo o GPS no celular e o GPS me jogou pra dentro do túnel. Eu pensei que eu ia ser, no mínimo, preso, gente. Mas o que acontece? O policial, tinha um policial já abrindo a porta, obviamente, pra eu entrar na viatura. Isso tudo, essa conversa já era dentro da viatura. O policial, havia dois policiais, né? Um dirigindo e o outro. E esse que não estava dirigindo me pediu o celular. Falei, vai ficar com o meu celular. Pois não, ele pegou o meu celular, passou um rádio lá sei lá se era para uma central que era, avisando que eles iam desviar a rota porque havia uma pessoa perdida dentro do túnel. Gente, pois ele pegou meu celular, olhou o endereço e foi falando com o colega dele as direções e me deixou na porta do lugar para onde eu queria ir. Esse dia eu fiquei muito besta, e muito surpreso, né, com a ação do policial e pensei, quem dera se no nosso país as coisas acontecessem dessa forma, né? Com turista ou com a gente mesmo seria perfeito. E um outro fato inusitado, eu quero falar também a respeito de uma viagem que eu fiz para o Marrocos. Gente, foi uma viagem incrível, assim. Não é uma viagem que eu quero repetir, não, mas como eu estava lá na Europa, da Espanha para o Marrocos é muito pertinho, então o voo para Marrakech, se eu não me engano, são 50 minutos. E aí eu fui para conhecer. Vamos para a África saber como que é, né? Quando eu cheguei, gente, eu fiquei morrendo de medo. Eu cheguei à noite, aquelas ruas estreitas, a gente não consegue achar o endereço direito. Depois eu fui descobrir que era tudo muito seguro, mas até eu descobrir isso eu passei muito medo. Só sei que eu fui um dia eu fui passar uma noite no deserto. Eu e mais 5 italianos que eu conheci no hostel, onde eu fiquei hospedado. O que acontece? Na volta do deserto, passei vários perrengues também lá no deserto, mas isso aí dá um vídeo só pra falar de lá. Mas eu voltando do deserto, o motorista conversava com a gente em inglês, né? E eu com os italianos também, obviamente, conversava em inglês, na medida do possível. Nós fomos parados numa blitz. E aí, o policial pediu os documentos do motorista, perguntou pra ele de onde a gente estava vindo, isso tudo ele falando depois, né, gente, que eu não entendia nada. E aí, ele perguntou sobre as meninas, e o motorista falou, elas são italianas, nós estávamos no deserto e tal. E aí ele perguntou, e esse cara aí do lado, que no caso era eu? Ele falou, ele também é turista, ele é brasileiro. E aí, os policiais começaram a rir. E eu não estava entendendo nada porque que esse povo estava rindo, né? Pediram meu passaporte e olharam lá e leram meu nome de uma forma bem estranha. Viram que eu era brasileiro e tal, devolveram o passaporte, riram e a gente seguiu viagem. Aí o motorista, perguntei, por que eles estavam rindo? O motorista era tão legal. Ele falou, não, eles estavam achando que você era daqui e quando eu falei que você era brasileiro, eles duvidaram, por isso eles pediram o seu passaporte e riram. E eu achei bem interessante, gente, mesmo, porque o período que eu passei lá, eu fiquei uns 4 dias lá no Marrocos. As pessoas não te olham, sabe? E eu ficava achando estranho por que elas não olhavam diferente, porque geralmente para turista
eles olhavam diferente. E aí esse dia eu descobri, porque o motorista me falou que eu parecia ser de lá, que eu parecia marroquino. Então eles não me estranhavam por causa disso. Gente, tem muitas outras histórias, eu poderia ficar aqui a noite toda, eu amo falar sobre isso. Mas eu vou parar por aqui. Tem muitas coisas interessantes que eu acho que a gente pode discutir, conversar aí no próximo vídeo. Deixem aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram, se vocês gostariam de ouvir outros casos meus lá do intercâmbio. Tem muito mais coisa engraçada. Essas foram as que eu lembrei aqui, eu gravei aqui mesmo sem roteiro, sem nada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem aí e deixem seus comentários pra gente fazer cada vez vídeos mais legais pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!